E com esse salário, o atleta pode se tornar o jogador mais bem pago da história do futebol colombiano. Meus irmãos rubro-negros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Eu estou aqui chegando nesta manhã de domingo para falar com você acerca das principais informações acerca do nosso clube de coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Neste vídeo vou falar sobre a partida decisiva do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje contra o 15 de Jaú. Vou falar também sobre a última tentativa do Boca Juniors para poder manter Agustín Rossi no clube argentino. Vou falar também sobre aquele que pode vir a ser o maior salário do futebol colombiano e vou falar também acerca de como o Flamengo tem feito para conseguir fazer contratações milionárias. Mas antes eu quero pedir também para que você que não segue o nosso canal, siga o nosso canal, deixa ali o seguir, você não paga nada para isso e você fortalece muito o meu trabalho que só está começando aqui no YouTube. Ele já existe há algum tempo, poucos meses também, mas com mais público no TikTok. Estamos começando aqui no YouTube, eu conto muito com você. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe também o seu like. Então vamos diretamente para as notícias. O Flamengo, como eu disse, tem uma partida importantíssima pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo que está no grupo 5 da competição, um grupo embolado, completamente indefinido. O Flamengo começou com um tropeço contra o Floresta do Ceará, um empate por 0-0. Depois conseguiu uma vitória suada contra o Aparecidense, a Aparecidense, né? 2-1, um placar que poderia ter sido adquirido com mais tranquilidade. O Flamengo fez 2 gols logo na primeira etapa da partida, mas depois fez um gol contra no segundo tempo e quase toma um empate. E hoje enfrenta o 15 de Jaú, time da casa, uma vez que a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem os jogos na cidade de Jaú. Então, gente, que horas acontece o jogo? 7h30 da noite. Onde eu posso assistir, Dom Ian? Você pode assistir no Sport TV. Flamengo e 15 de Jaú, lá no estádio Zezinho Magalhães. Vamos torcer para que o Flamengo consiga essa vitória e a classificação para o mata-mata. Vamos mudar de assunto agora, falando outra vez sobre Juan Quintero. Juan Quintero, que há muito tem o nome ventilado no Flamengo. Ele está sem clube no momento. É contratado, é jogador do Shenzhen da China, estava emprestado ao River Plate. O contrato acabou dia 31 de dezembro de 2022 e o nome dele está muito ligado ao Flamengo. Inclusive o próprio jogador deu uma declaração ao programa Show del Gato, lá da Colômbia, dizendo que gostaria muito de jogar no Flamengo, como eu já trouxe aqui em vídeo anterior. O problema é que o Júnior Barranquilla, time da Colômbia e que é o clube do coração do Juan Quintero, apareceu na parada e agora está oferecendo nada mais, nada menos do que o maior contrato, aquele que seria o maior contrato da história do futebol colombiano. Eles estão oferecendo $200 mil de salário. Isso equivale a R$1 milhão mensais. Juan Quintero teve um encontro com dirigentes do clube argentino e também clube colombiano e também com acionistas do clube colombiano na sexta-feira em um bar lá da Colômbia. Enquanto isso, Marcos Braz e Bruno Spindel estavam viajando para a Argentina para poder tratar sobre Agustín Rossi e depois falar com Juan Quintero. Juan Quintero se encontrou antes com dirigentes do clube colombiano e depois se encontrou com Bruno Spindel e Marcos Braz. A segunda reunião com os representantes do Flamengo está prevista para acontecer hoje, domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Agora, o Flamengo não promete pagar os mesmos vencimentos. Eu já falei, inclusive, em outros vídeos, lá no TikTok principalmente, acerca do salário pretendido pelo Juan Quintero, R$1.100.000. Inicialmente existia uma ideia de que o Flamengo sim pudesse pagar esse valor, mas hoje a história mudou. A gente precisa ver o que vai acontecer. Fato é que existe uma proposta interessante da Colômbia
e o staff do jogador disse que ele pretende tomar uma decisão até o próximo sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Então vamos deixar essa data anotada, porque é uma data importante para saber se Juan Quintero vem ou não para o Flamengo. Agora falando sobre outra negociação que vem sendo debatida há muito tempo, especialmente nas últimas semanas, em razão da polêmica que se criou. Estou falando sobre Agustín Rossi, arqueiro do Boca Juniors. Hoje ele está ali como terceira, quarta opção no time, até porque não houve a renovação com o clube argentino. Então o Flamengo há muito tempo já vem sondando o jogador, que inclusive já buscou casa no Rio de Janeiro, em um condomínio no qual moram vários atletas do Flamengo. O Agustín Rossi tem contrato com o Boca até metade do ano. Isso significa dizer que, se não há uma renovação com o Boca, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube 6 meses antes. Por tal razão, os dirigentes do Flamengo foram até a Argentina e já tiveram uma primeira reunião com o staff do jogador. O jogador não estava presente, a reunião aconteceu ontem, dia 7 de janeiro de 2023, sábado. O jogador estava na cidade de San Juan para um amistoso que acabou empatado, 0-0, com o Independiente del Valle, mesma equipe que vai enfrentar o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. Então, o Agustín Rossi não estava nessa reunião. Acontece que nas últimas horas o Boca Juniors ofereceu uma última cartada para poder contar com o atleta. Segundo o TIC Sports, um canal esportivo lá da Argentina, o Boca Juniors ofereceu o mesmo valor salarial que foi proposto em outras conversas com o jogador, só que tem uma diferença nessa última proposta. A diferença é que o Agustín Rossi ficaria com o percentual de 45% do valor de uma futura venda, além da queda da multa de rescisão contratual, que era de 18 milhões de dólares, cerca de 96 milhões de reais, e passaria a ser de 5 milhões de dólares. Isso, logicamente, tem o intuito de oferecer o seguinte: olha, Rossi, você continua ganhando um valor de salário que não vai ser aquele que você vai ganhar no Brasil, mas você é um cara de 27 anos, se você for vendido no futuro, 45% do valor da negociação é seu. Pode dar uma bolada. E mais, a gente facilita essa sua saída. A multa rescisória, que era 18 milhões de dólares, passa para 5. Fica mais fácil de um clube te comprar. Fica mais fácil, inclusive, de você ganhar esses 45% futuro. É essa forma como o Boca está tentando manter o Rossi. Então, eles ainda estão aguardando, vai existir mais conversas com o Flamengo, uma contratação que se polemizou nos últimos dias em razão de um grupo de torcedores, um pequeno grupo de torcedores do Flamengo, não é a maioria, que começou a subir a hashtag Rossi não, em razão de denúncias de uma ex-namorada acerca de agressões, de supostas agressões que teriam acontecido no ano de 2017. Então, Rossi também aí está entre dois clubes, agora que o Boca Juniors resolveu tentar aí mais uma vez contar com o jogador. Vamos aguardar para ver o que acontece. Eu vou trazer novas informações para você assim que elas aconteceram. Agora falando sobre aquela dúvida que paira na cabeça do Zante, principalmente. Porque o torcedor do Flamengo, ele quer mesmo curtir, ele quer mesmo se deleitar com as contratações que têm nos trazido títulos. O Flamengo sabe administrar bem suas contas e a torcida do Flamengo compreende esse momento do clube. Agora, quem não compreende são os Zante. Agora, existe uma resposta para isso. O Flamengo aposta muito na venda de jogadores. Desde 2019, o Flamengo já lucrou mais de 1 bilhão de reais com vendas de jogadores. Então você teve aí, em 2022, por exemplo, um faturamento de 126 milhões só em venda de jogadores. Em 2021 foram 271 milhões. Em 2020, os valores chegaram a 285 milhões. E em 2019, o ano mágico do Flamengo, 308 milhões. Vale lembrar que naquele ano, o Flamengo fez a venda do Paquetá,
né, que foi concretizada na gestão do Bandeira de Melo, mas o valor só entrou mesmo no início do mandato do Rodolfo Landim. Então, o Flamengo aposta muito nessas vendas. Tem ainda, por exemplo, o João Gomes, que está recebendo sondagens de Newcastle, de Liverpool, de Real Madrid. Tem o Matheus França, que também tem recebido sondagens do próprio Newcastle, que já ofereceu aí 101 milhões de reais pelo jogador. Então o Flamengo aposta muito nisso. E o Marcos Braz deixou isso bem claro na apresentação do Gerson. Ele falou o seguinte, e tratando aí da dificuldade que foi trazer o Gerson, ele falou o seguinte, abre aspas para Marcos Braz: sempre é um esforço financeiro enorme. Sempre se fala dos valores do Flamengo, mas não é assim. O clube ainda precisa vender jogador para pagar as contas e fazer uma contratação desse tamanho. Aí se referindo ao Gerson. Queria que a torcida tivesse a certeza disso. Foi um esforço enorme da diretoria para que ele estivesse aqui. Além desses jogadores aqui que eu mencionei que podem ser vendidos, nesse ano, por exemplo, o Matheus Tuller, que estava emprestado ao Viseu Kobe do Japão, já foi vendido. $1 milhão, dá pouco mais aí de 5 milhões de reais. O Hugo, por exemplo, o goleiro, já está encaminhado. E assim o Flamengo vai fazendo o balanço que lhe permite fazer contratações de novos jogadores. Notícia urgente que saiu agora. Saiu agora essa notícia. Morre aos 68 anos Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. Morre Roberto Dinamite. Dia triste para o futebol brasileiro, é o ídolo do nosso rival, mas em razão do peso da história, em razão da importância da história e pelo respeito ao ser humano, à família, a quem envio condolências, estou aqui divulgando. Roberto Dinamite nos deixa aos 68 anos, maior ídolo da história do Vasco. Aqui eu vou encerrando o meu vídeo. Eu agradeço a você que acompanhou até o final. Por favor, não esqueça de deixar o seu like e também seguir o canal. Isso é muito importante para o meu trabalho. Muito obrigado. Isso aqui é Flamengo.